Parecia um jogo controlado, mas nunca foi um clássico realmente tranquilo. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 pela 11ª rodada do Brasileirão Betano no Maracanã. Foi um resultado importante porque o time rubro-negro conseguiu transformar menos posse em mais perigo real, enquanto o Fluminense passou boa parte da noite correndo atrás de um jogo que quase sempre escapava no detalhe. A sensação geral é clara. O placar foi apertado, mas a partida teve momentos em que o Flamengo atacou melhor e ficou mais perto de ampliar do que o Fluminense de empatar cedo. O começo já mostrou dois planos bem diferentes. O Fluminense tentou assumir a bola e organizar o jogo por dentro, enquanto o Flamengo foi mais direto, mais intenso na recuperação e mais claro quando encontrou espaço para acelerar. Antes mesmo do jogo estabilizar, o visitante já tinha conseguido atacar com profundidade e empurrar o rival para trás em algumas chegadas. E esse início ficou ainda mais desconfortável para o Fluminense, porque Luciano Acosta saiu machucado muito cedo. A equipe perdeu uma peça de articulação logo na arrancada da partida, e isso mexeu com a fluidez de um time que já precisava encontrar calma para sair da pressão inicial. O primeiro tempo foi o trecho em que o Flamengo leu melhor o jogo. Mesmo sem monopolizar a posse, conseguiu ser mais vertical e mais perigoso. O Fluminense teve volume curto, circulação, tentativa de empurrar o rival para o campo de defesa, mas quase não levou isso até a finalização limpa. Não por acaso, terminou a primeira etapa sem acertar o gol. Até que aos 7 minutos, o lance aparece quando o Flamengo encontra espaço para atacar antes de a defesa se reorganizar. A jogada se desenvolve com liberdade na frente da área, Pedro recebe em condição de finalizar e a conclusão sai firme para abrir o placar. Não foi um gol construído em longa maturação, foi um gol de leitura rápida e execução simples. Depois disso, o Flamengo ficou confortável em alternar dois comportamentos, baixar um pouco a linha e sair com velocidade, ou roubar e já acelerar com Samuel Lino, Plata e Arrascaeta participando bem. O jogo deixava isso claro. O Fluminense tinha a bola, mas o Flamengo criava as chegadas mais maduras. Fábio precisou trabalhar já no primeiro tempo, inclusive em finalizações de Plata e Arrascaeta, e isso ajuda a explicar por que o intervalo trouxe a impressão de vantagem merecida. Também houve um ponto importante ali. O jogo teve bastante erro de passe dos dois lados. O Fluminense terminou com mais posse e mais passes trocados, mas ainda assim errou 63. O Flamengo, mesmo jogando menos com a bola, errou 57. Isso explica por que a partida várias vezes ficou quebrada, sem sequência longa de domínio limpo. A diferença é que quando esse jogo quebrava, o Flamengo parecia mais preparado para atacar o espaço. O segundo tempo começou com um cenário que o Fluminense precisava evitar. Logo aos 6 minutos, o Flamengo acelera outra vez em transição, encontra a área com vantagem e Pedro aparece onde centroavante precisa aparecer. O lance nasce de um ataque que pega a defesa correndo para trás. A cobertura não fecha a tempo e a finalização, praticamente dentro da pequena área, empurra o jogo para um 2-0 muito pesado. E o segundo gol quase não foi o momento mais duro para o Fluminense. Pouco depois, o próprio Flamengo criou outras chegadas muito fortes. Plata teve chance clara, Pedro voltou a aparecer dentro da área, Paquetá também finalizou com perigo e Fábio precisou fazer 6 defesas no jogo. Esse é um dado que ajuda a contar a partida, sem distorcer o placar. O Flamengo não venceu apenas porque foi eficiente, venceu também porque criou pressão real, a ponto de exigir bastante do goleiro adversário. Só que o Fluminense não saiu do jogo. A partir da metade do segundo tempo, com Savarino e Rodrigo Castilho em campo, o time ganhou mais agressividade na última linha. Não virou um time plenamente organizado, mas passou a empurrar o Flamengo com mais constância. Ganso, que entrou cedo, conseguiu dar mais cadência em alguns momentos, e Canóbio foi importante para dar volume pelo lado, mesmo com muitos duelos e muito desgaste. Até que aos 31 minutos, o Fluminense enfim encontra o lance que muda o clima da reta final. A jogada nasce de um ataque jamais insistente. O Flamengo demora a limpar a área e Savarino aparece para concluir com precisão. A partir dali, o jogo muda de tom. O que parecia controlado vira pressão de resultado curto.
Nos minutos finais, o Fluminense foi para cima e obrigou o Rossi a trabalhar. O goleiro fez 5 defesas no total, e 2 delas, no fim, ajudam a sustentar a vitória. Esse detalhe é importante porque mostra um jogo de finalizações relativamente próximas no volume, 19-17 para o Fluminense, mas com diferença grande na qualidade do que cada um acertou no alvo. 9 finalizações no gol do Flamengo contra 6 do Fluminense. O mandante chutou bastante, só que o visitante ameaçou melhor por mais tempo. Também por isso o jogo não terminou antes, nem empatou no fim. O Flamengo produziu ocasiões para matar o clássico e desperdiçou algumas. O Fluminense cresceu tarde, acelerou quando já estava em desvantagem e foi no embalo final. Houve pressão, escanteios, bola viva na área, expulsão de Carrascal aos 5 de acréscimo, mas o recorte principal já estava desenhado. Pedro foi o jogador que mais pesou no placar. Não só pelos 2 gols, mas pela forma como ocupou a área e apareceu nos momentos em que o Flamengo atacou com clareza. Foi a referência que transformou aproximação em conclusão. Samuel Lino teve impacto grande na construção da vantagem. Deu as 2 assistências e participou do melhor momento ofensivo do Flamengo, sempre acelerando a jogada antes de a defesa tricolor se recompor. Lucas Paquetá fez um jogo muito forte no meio-campo. Competiu bem, ajudou a recuperar bola, sustentou duelos e participou das transições que deixaram o Flamengo perigoso, mesmo com menos posse. Pelo lado do Fluminense, Fábio foi decisivo para manter o time vivo. Se o jogo chega apertado aos minutos finais, passa muito por ele. Savarino mudou a temperatura da partida com a entrada e foi quem deu ao Fluminense a possibilidade real de buscar o empate. Canóbio também merece menção pelo volume e pela insistência, ainda que com bastante perda pelo caminho. O 2-1 reflete bem a lógica do jogo, com uma ressalva importante. O Fluminense fez o suficiente no fim para transformar uma derrota relativamente controlada em um resultado apertado. Mas, olhando a partida inteira, o Flamengo atacou melhor, criou as chances mais fortes e soube castigar nos momentos em que o rival estava mais exposto. A lição do jogo é essa: posse sem clareza não basta, e o Fluminense viveu muito disso. Teve a bola, entrou bastante no último terço, mas errou demais na construção final e demorou a converter presença em ameaça. Já o Flamengo mostrou um caminho mais objetivo, menos vistoso em volume, mas mais convincente naquilo que realmente decide partida: chegar à área certa, no momento certo e finalizar melhor.